os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. E aí? Uma coisa que é muito interessante a gente ler quando a gente vai acompanhando, quando ele chega lá, falou esses primeiros versículos que nós lemos aqui a respeito da igreja de Éfeso. O Senhor Jesus, ele mostra ali o interesse pelaquela igreja, ele diz que ele conhece as obras que aquela igreja tem praticado. O que isso nos dá a entender? Nós podemos confiar no Senhor Jesus Cristo, nós podemos entender que Ele está acompanhando as nossas vidas, que Ele está acompanhando o andar da sua igreja, e Ele se interessa pelo que nós estamos fazendo aqui, pelo nosso culto a Ele, pela nossa adoração, pelo nosso louvor. Ele deixa bem claro que Ele estava acompanhando ali o andamento da igreja de Éfeso, e Ele começa fazendo alguns elogios àquela igreja. Ele diz que era uma igreja que perseverava, que rejeitava o mal, era uma igreja que eles apesar de terem sofrido, mas eles tinham paciência e trabalhavam pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que é bem interessante da gente ver, que foi dito aí no capítulo 2, que eles chegaram a ver alguns falsos apóstolos que tinham ali naquela época, naquela igreja, pessoas que estavam ali se dizendo apóstolos, mas aquela igreja, com a sabedoria de Deus, com o discernimento espiritual que Deus tinha colocado ali naquela igreja, eles puderam colocar aqueles falsos apóstolos à prova, e eles verificaram que aquelas pessoas eram mentirosas. Eles estavam atentos para a palavra de Deus e sabiam identificar as más profecias, as más palavras e aquilo que não convinha a Deus. E Deus faz essas observações e faz esses elogios à igreja de Éfeso. E eu gostaria de trazer isso para os nossos dias, para as nossas vidas de hoje. Nós devemos ser também como a igreja de Éfeso estava ali. Uma igreja que rejeitava o mal, uma igreja que tinha o discernimento na palavra do Senhor Jesus Cristo para conseguir rejeitar as palavras más. E apesar de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos, de todos os percalços do caminho, uma igreja paciente e que sabia esperar em Deus. Porém, a igreja de Éfeso não estava também só nas coisas boas e nas maravilhas. No versículo 4, o Senhor Jesus Cristo diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O que seria o primeiro amor? Volta e meia a gente escuta alguns pregadores, alguns irmãos que falam e dão algumas vezes um exemplo daquele irmão, daquela irmã no início da sua conversão, aquele novo convertido com aquele fogo, com aquela alegria. E também dão um exemplo daquele irmão que já está ali na igreja 10, 20 anos e que já parece estar cansado, não tem mais aquela alegria no coração, não tem mais aquele desejo, aquele fogo que arde para servir, para adorar ao Senhor Jesus Cristo. E o que Deus estava falando ali para aquela igreja, Ele estava abominando justamente isso. Aquela igreja, apesar de todas essas coisas, de estarem ainda caminhando com o Senhor Jesus Cristo, parece que aquele primeiro amor tinha morrido. Aquela igreja não tinha mais aquela perseverança, aquele fogo, aquela alegria do início da sua conversão, de trabalhar para Deus com tanto afinco como eles trabalhavam no início. E o Senhor Jesus Cristo, Ele estava criticando aquele ponto ali naquele dia, porque o Senhor Jesus, Ele quer o nosso melhor. Ele quer sempre que nós estejamos com Ele nos nossos corações em primeiro lugar sobre todas as coisas. É importante que nós não deixemos que este amor verdadeiro, este primeiro amor, venha se apagar, venha se diminuir nos nossos corações. Que nós estejamos todo o tempo firmes, alegres e com aquele amor inicial, com a vontade inicial de servir ao Senhor Jesus Cristo todos os dias, com garra, com força, levando a palavra dele às demais pessoas, evangelizando no seu santo nome, porque isso é muito importante. E para finalizar aqui na carta a Éfeso, finaliza aqui com algumas exortações, que foi essa que eu acabei de dizer. Deus queria que eles voltassem ao primeiro amor, porque senão Ele viria brevemente e tiraria aquela igreja do seu lugar. E ele termina bem assim, quem tem ouvidos, versículo 7, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida
que está no meio do paraíso de Deus. O Senhor Jesus Cristo aqui, Ele estava falando, vocês podem passar por dificuldades, podem passar por problemas, por tristezas, mas se arrependam, e aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem como cristãos, como servos fiéis do Senhor Jesus Cristo, um dia estarão lá nos átrios com Ele, assim como nós também, quando nós perseveramos, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus Cristo, que Ele trabalha nas nossas vidas, um dia nós estaremos lá no céu com Ele também, e poderemos comer do fruto da árvore da vida, aquele que está no meio do paraíso de Deus. A próxima igreja de Esmirna, versículo 9 nos diz assim: eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Versículo 10: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A carta à igreja de Esmirna aqui já servia mais como uma consolação para aqueles irmãos. De novo, o Senhor Jesus Cristo mostrou o seu interesse por aquela igreja, mostrou que Ele conhecia as dificuldades, as tribulações que aquela igreja estava passando, e Ele nota aqui que aquela igreja era muito pobre, ela estava passando por grandes tribulações e pobreza, mas Ele faz aquela observação: essa riqueza é aquela riqueza mais importante, porque eles não tinham os bens financeiros, eles estavam numa situação muito difícil de se viver, mas eles eram ricos aos olhos de Deus, ricos da graça, ricos do poder de Deus, ricos da bondade de Deus. E esta é a riqueza verdadeira e importante a qual nós devemos buscar para os nossos corações, que é estarmos juntos de Deus e podermos partilhar cada vez mais desta graça tão grandiosa, tão maravilhosa que Ele manifestou sobre as nossas vidas. E Ele também dá uma outra promessa para essa igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E no versículo 11 diz assim: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui tem mais duas promessas que a gente, como igreja, nós podemos esperar e crer em Senhor Jesus Cristo. Nós não sofreremos o dano da segunda morte, e nós poderemos um dia receber do próprio Senhor Jesus Cristo a coroa da vida que nos está reservada desde então. Igreja de Pérgamo diz assim no versículo 13: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Para a igreja de Pérgamo, Deus também estava dando uma consolação para eles, porque eles estavam guardando o nome do Senhor Jesus Cristo, confiando no Senhor e firmes. Ele deu o exemplo do irmão Antipas, que tinha sido morto por amor do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos aqui no nosso país a liberdade de falar do Senhor Jesus Cristo, temos a liberdade de cultuar, e naqueles tempos, muitos lugares eram extremamente difíceis, as pessoas não tinham essa liberdade. Inclusive hoje ainda, em alguns países, as pessoas não têm a liberdade de poder serem cristãs, de poderem cultuar, de poderem ter o seu culto público e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que Deus estava falando ali é que, apesar daquela tribulação, Ele estava acompanhando aquela igreja, e ele era quem dava força para aqueles irmãos continuarem. Esse Antipas, que tinha acabado sendo morto, poderia ter feito com que muitos irmãos daquela igreja se desviassem, se entristecessem, ou até mesmo ficassem com medo. Mas o Senhor Jesus Cristo nota aqui que eles estavam, a cada dia, que não venhamos deixar os problemas deste mundo, qualquer dificuldade deste mundo atrapalhar a nossa carreira, mas que nós possamos estar firmes, caminhando, adorando ao Senhor Jesus Cristo. E mais uma promessa que está escrita aí no versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós teremos um dia um novo nome que Deus vai entregar ali numa pedra branca, aquele que só nós iremos conhecer.
Isso é muito, muito importante, uma graça tão grandiosa a qual nós não merecíamos jamais, mas o Senhor, com toda a bondade, com todo o amor que Ele manifestou um dia ali na cruz por morrer pelos nossos pecados, Ele nos entrega hoje esta graça e um dia vai nos entregar esta pedra com o nosso nome, porque Ele vai conhecer a cada um como já conhece pelo seu nome, cada pessoa ali nos seus atos. Igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, o Senhor destaca um monte de qualidades que aquela igreja tinha. Eu não vou ler aqui não, depois os irmãos acompanham, mas eu anotei algumas coisas aqui. Era uma igreja que tinha muito amor, serviço, fé, paciência. E no caso da igreja de Tiatira, diferente lá da primeira igreja que a gente falou, que era em Éfeso, a igreja de Tiatira, o Senhor Jesus Cristo fala que as últimas obras daquela igreja eram ainda melhores do que as primeiras obras. Aquela igreja estava, porque as suas obras elas iam evoluindo e melhorando ao longo do tempo. Era uma igreja que crescia, que conseguia executar os dons que Deus tinha dado para aquela igreja de tal forma que aquela igreja ia crescendo, as obras iam melhorando, o amor ia crescendo diante de Deus. E isso é uma coisa muito importante. O Senhor Jesus Cristo, lá em Coríntios, acredito que seja na primeira carta aos Coríntios, Paulo, em um capítulo lá, ele fala acerca dos dons celestiais, os dons espirituais que o Senhor nos dá. E ele fala que alguns são profetas, outros falam em línguas, e vai listando lá uma quantidade de dons que vem do Espírito. E aquela igreja ali, ela tinha recebido diversos dons do Espírito Santo, e ela sabia usar aqueles dons de tal forma que aquela igreja crescia, conseguia adorar ao Senhor Jesus Cristo cada dia mais e mais e melhor. Nós devemos buscar isso para as nossas vidas, não deixar os nossos cultos monótonos, não deixar que a nossa vida na igreja se torne uma rotina. Que a cada dia que nós venhamos aqui cultuar a Deus, que nós possamos vir do fundo dos nossos corações, entregar de verdade o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração por o Senhor Jesus, pois nós estamos aqui graças a Ele, sem o qual, sem aquele sacrifício, jamais nós estaríamos aqui, mas nós estaríamos perdidos e caminhando cada vez mais para o mundo de pecados e para a perdição eterna. Mas o Senhor Jesus nos salvou, nos purificou, e nós só temos a adorar, a louvar, a engrandecer o nome dEle cada dia, que nós possamos a cada dia ter isso nos nossos corações, na nossa mente, que quando nós viemos aqui na igreja para louvar, para adorar, que a gente venha alegre, venha render o nosso louvor, a nossa melhor adoração, e assim nós vamos crescer e sermos santificados por Deus a cada dia mais. A igreja de Sardes. Sardes já é uma igreja que o Senhor Jesus Cristo começa falando contra as obras daquela igreja e dando alertas muito fortes para aquela igreja. No capítulo 3, diz assim, lá na parte B do primeiro versículo: Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Sardes era aquela igreja que parece que vivia pelas aparências. Era uma igreja que tinha o nome de quem estava vivo, mas quando Deus olhava para aquela igreja, era uma igreja morta que não se entregava mais ao Senhor Jesus Cristo. As obras daquela igreja já não estavam valendo de nada para o Senhor. Aquelas obras, ele fala, achei as tuas obras. E ele lá no versículo 2 fala assim, ser vigilante, confirma o restante. Aliás, versículo 3, perdão. Lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Deus estava ali alertando aquela igreja por causa daquelas obras. Eles tinham se desviado dos caminhos de Deus, e Deus estava alertando ali que uma hora ele viria, e aquela igreja não estaria preparada para aquela vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele está exortando aquela igreja ao arrependimento, à verdadeira adoração ao Senhor Jesus Cristo, porque de nada adianta nós nos reunirmos todos 4 vezes por semana, ou nos domingos,
adianta nós estarmos reunidos aqui dizendo que estamos cultuando ao Senhor Jesus Cristo, se nos nossos corações nós estamos entregando obras imperfeitas para o Senhor Jesus Cristo. Se nós não acreditamos de fato naquilo que nós estamos fazendo, a adoração não vem do fundo dos nossos corações, aquilo que se tornou um culto mecânico, uma rotina, algo assim, de nada adianta. Uma pessoa pode vir na igreja, todos os cultos, durante toda a sua vida, se ela não tiver verdadeiramente tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, tido um arrependimento verdadeiro e profundo do seu coração, aquilo ali de nada vai adiantar. Um dia o Senhor Jesus Cristo vai vir para buscar a sua igreja e essas pessoas não estarão com Ele. E é importante nós estarmos sempre vigilantes e atentos para saber quais são os verdadeiros propósitos dos nossos corações. Se nós não estamos simplesmente numa rotina ali, o tempo todo servindo ao Senhor Jesus Cristo, fingindo que estamos adorando, fingindo que estamos louvando, quando na verdade nós estamos mortos. Isso é muito importante a gente notar, para não cairmos nessas tentações. E apesar de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, Ele faz uma promessa para aquela igreja, para aqueles que se arrependessem e voltassem verdadeiramente para adorar o Senhor Jesus Cristo. Um dia eles receberiam vestes brancas e o próprio Jesus Cristo confessaria os seus nomes diante de Deus. Uma promessa para nós, mais uma vez, desde a igreja de Éfeso. Jesus Cristo sempre vai fazendo promessas. Eu vou voltar, vou buscar a minha igreja, vocês vão comer da árvore da vida, vocês vão ter uma pedra branca com os seus nomes, e eu vou confessar o nome de vocês diante do meu Pai. Grandes promessas que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado. A igreja de Filadélfia diz assim, versículo 8: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Só o versículo 8. A igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus Cristo está fazendo o elogio ali, que era uma igreja que também perseverava no nome do Senhor Jesus Cristo e não negava o seu nome. E graças a essas coisas, Deus estava abençoando aquela igreja e colocando diante daquela igreja uma porta aberta, uma porta que ninguém poderia fechar, porque o Senhor Jesus Cristo tinha abrido as portas para abençoar aquela igreja. E Ele estava ali falando acerca dessas coisas. E para a igreja de Éfeso, ele faz algumas promessas. Aquela igreja, aqueles que vencessem seriam colunas no templo de Deus, teriam o próprio nome, teriam o nome de Deus escrito neles e poderiam habitar um dia na Nova Jerusalém. Que essas palavras elas possam entrar nos nossos corações, dando-nos a cada dia poder continuar prosseguindo nesta jornada. E para finalizar, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que nos dá um exemplo do que nós não devemos ser de forma alguma. O Senhor começa ali no versículo 15 dizendo assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego. Na igreja de Esmina, que era uma igreja que estava passando por grandes dificuldades, pobreza, a igreja de Laodiceia era uma igreja grande e rica, cheia de recursos, de bens materiais, mas Deus fala bem assim, vocês são, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aquela igreja que achava que tinha todas as coisas, ela tinha acabado se esquecendo de Deus. Era uma igreja que não era nem fria nem quente, era uma igreja que vivia ali a sua rotina, que tinha se acomodado de tal forma com as suas riquezas, os seus bens ali, que tinha totalmente abandonado o Senhor Jesus Cristo, deixado o Deus para lá, e aparentemente era uma igreja não rica, mas o Senhor dizia que era uma igreja extremamente miserável, porque a riqueza, como nós tínhamos dito lá quando falamos da igreja de Esmina, é uma riqueza, a riqueza importante é aquela que vem de Deus, a sua graça maravilhosa, a sua bondade, o seu amor, o seu Espírito Santo, e aquela igreja já não tinha mais essas coisas. E no versículo 18 diz assim: Aconselho-te que de mim
que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Deus, Ele queria que aquela igreja buscasse dele todas as coisas, um ouro provado no fogo, aquela riqueza que vinha de Deus, um colírio e roupas para que eles pudessem se vestir, para que eles pudessem enxergar as maravilhas de Deus verdadeiramente. Ele queria que aquela igreja se voltasse de novo para Ele, para adorar, para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela igreja, se ela se arrependesse, Deus deu uma promessa que era compartilhar o trono de Cristo. E é com essas palavras que eu gostaria de terminar essa palavra nesta noite. Confiemos em Deus, porque Ele está a todo momento nos guiando, nos instruindo. Nós podemos saber que Deus, Ele está ali do alto, olhando para nós. Ele sabe as nossas obras, Ele sabe quais são os desejos mais profundos dos nossos corações, Ele sabe quais são os desejos verdadeiros, e que a cada dia nós possamos pedir graça para este Deus tão maravilhoso, para Ele nos guiar, para Ele nos abençoar, para que nós possamos caminhar, buscar adorar cada dia mais, prestar a Ele um culto racional e verdadeiro, do fundo dos nossos corações, um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, porque um dia nós poderemos estar lá no céu, compartilhando com Cristo o seu trono, compartilhando toda a alegria que Ele reservou para nós. Amém? Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade.